So, did you finish stage 2? Safety? This stage is Yeah, over. It's in the end, yeah? yeah. So, now you are a shameless student now. Agora você é um aluno sem vergonha, de verdade. Porque só é sem vergonha Thanks. quem termina a safety. Muito bom. E vamos lá, é o seguinte, hoje eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? O intuito dessas perguntas é o seguinte: primeiro, para a gente comemorar que não é todo mundo que termina o estágio 2. Segundo, é para a gente ajudar mais pessoas. A gente vai ajudar futuros alunos e a gente vai ajudar quem já está no ICC e não consegue finalizar o estágio 2. Então, essas perguntas vão ser para isso também. E, e algumas perguntas depois que não tem nada de script nem nada, é só o que o coração vai mandar perguntar. E é o seguinte, é, eu queria saber da tua boca o que, que é LS Practice. O que, que você acha do LS Practice? Well, let's plexus. Eu acho que é uma ferramenta muito sensacional, né? Assim, é um diferencial, né? Como eu disse na live anterior, né? Cada vez que a gente vai avançando, né? Os módulos, os estágios, cada vez vai surgindo alguma ferramenta nova, alguma coisinha nova para fazer e que contribui na nossa aprendizagem, né? E quando veio, né, esse LS aí, né? Eu tomei um susto, assim, né? Porque nem todo curso faz isso, né? Só uma vez eu acho que eu fiz não é nem um curso, mas eu baixei umas videoaulas assim, né? Que veio os áudios, né? De um cara falando só por áudio, e a gente ouvindo, né? E pronunciando, ele ensinando a pronúncia, né? Só uma vez mesmo isso assim que eu vi, mas eu nunca vejo isso em curso nenhum. E tipo assim, é muito bom assim você ouvir, né, como é que é certinho a palavra, né? E ficar estudando ali como é que é a pronúncia e tal, e a gente tem que repetir, né? Como é que pronuncia. Então, para mim é uma ferramenta muito sensacional mesmo assim, é muito didático assim, que ajuda a evolução da gente, né? Gostei muito. Eu acredito, sabe por quê? É um professor falando. Eu vou duvidar de um professor? Não vou, cara. Se você falou que é uma ferramenta didática, eu acredito. Então, beleza, ajuda muito na pronúncia. Bom saber, LS Practice. E outra coisa, lá no estágio 1, na nossa última conversa, ainda era a minha voz. Só que no estágio 2, já começa com a voz da Mariah, que ela é americana. E tem a voz do marido da Mariah, que ele é britânico. E tem uma outra voz também. Ou seja, é nativo falando. Então, qual foi esse impacto? De do nada era minha voz e começou a ter voz de nativo. Rapaz, eu posso ser bem sincero. Pode sim, esse é o momento de ser muito sincero. Eu acho assim, E né? travou na hora de falar. Peraí, tá voltando. Voltou agora, tinha travado. Você falou assim, posso ser bem sincero? Eu falei, pode. Vai lá. Rapaz, quando foi assim, né? Era só tu falando no início, assim, né? Aí eu pensava, ih, rapaz, isso não vai prestar, não. Um nativo português falando. Aí depois começou a vir outro meio. Aí quando tu colocou, né, a aula de um nativo mesmo, English, né? Falando, aí tomei um tapa na cara, né? Assim, porque, pô, quebrei a cara, pô, o cara botou mesmo aí. Um nativo falando mesmo. O curso é bom mesmo. O cara é bom mesmo. E eu tava criticando à toa, né? Olha Mas aí. assim, eu O primeiro... gostei, gostei muito, pra valer mesmo assim, sensacional. E eu sou assim, né? Eu sempre, eu acho, não sei se é um defeito meu, mas eu sempre critico as coisas, né? E assim, eu sempre estou analisando, né, a maneira, como é que o professor ensina e tal, porque eu sou professor, eu sou da área também, né? E tipo assim, eu sou muito chato com relação a isso, né?
Mas assim, você assim tá saindo um cara sensacional mesmo assim. Até que eu me inspiro mesmo assim como professor também, pelas suas Caramba, inovações que você faz no curso, né? Você é um sujeito muito inovador mesmo assim. Eu até me inspiro como professor mesmo. Então você é um profissional que inspira profissionais, não só alunos. E é caramba, eu fico isso. muito honrado de ouvir isso, de verdade. De Fico verdade, feliz. o que eu tava esperando falar que era, pô, muito difícil, cara, fiquei ouvindo nativo, não entendi. Caraca. E assim, como é que foi essa transição de mudar legal, é mais fácil de entender o brasileiro falando inglês, claro, é sempre mais fácil. Uhum. Aí do nada veio gringo falando. Como é que foi no início esse impacto de você entendia tudo, você entendia um pouco? Como é que foi no início do segundo estágio e final do segundo estágio, em relação ao ouvir nativo? Era fácil, era difícil? Conta aí como é que era. Tem um pouquinho de choque aí, né? Tem um pouquinho de. Fica meio estranho, né? Assim, questão do sotaque, né? É claro que é muito melhor ouvir, assim, sei lá, o timbre, né? Brasileiro, assim, a gente reconhece melhor, né? Aí quando já vai pra um cara que é inglês, ele já tem um ritmo diferente, sei lá, uma tonalidade diferente, um timbre diferente, né? E o britânico mais ainda, né? Parece até que tem a voz mais grossa, sei lá. Passando uma batata na boca. Mas assim, foi assim no início, assim, nessa transição foi questão de adaptação, né? Foi um pouquinho assim estranho, né? Digamos assim. Beleza. Se não fosse estranho, eu ia estranhar. Não tivesse achado estranho, ou complicado, ou meio difícil, ou um Sim. choque, uma transição. Muito bom, então. Então significa dizer que é, no processo padrão, entre aspas, de quem começa o segundo estágio e vai até o final, até agora, tudo dentro do padrão. Acontece a mesma coisa com todo mundo. Aí começa a se diferenciar em relação ao que cada aluno faz. Então, uma pergunta importante, como é que tu utilizou no segundo estágio o suporte? A frequência de utilização do suporte e como que tu conversa no suporte? Que tipo de pergunta tu faz? Quando você faz pergunta? Como é que você utiliza? Suporte. Eu procuro fazer as perguntas assim das frases que eu não consigo pronunciar, né, muito bem e nem entender. Por exemplo, eu não sei se é, acho que estava assim no estágio 2, né, que é pensei, né, thought, né? Tipo assim, tem um TH, né, assim a pronúncia fazer assim com a língua, né, vibrar e tal. Então essas perguntas de pronúncia me ajudam muito, né? A, a teacher, a teacher me ajudou muito, assim. E assim, o suporte ele não é somente do inglês, né? Assim, às vezes é muito motivacional também, né? Às vezes quando a gente está desanimado, o suporte dá um gás assim para a gente a mais também, né? Nessa parte. Então é bem completão, né? O suporte, né? Ele te lembra o que tem que fazer, ele tira suas dúvidas e também ainda te dá uma motivação assim para estudar, né? Uma troca de experiências aí sensacional. Então é a Dreammaker, né? É a Deb. E o que a Deb fala de diferente assim que você se sente mais motivado? Oi? O que a Deb fala de diferente assim que você fica mais motivado? Que você tá meio desmotivado e do nada, pô, vou estudar. Que a Deb falou aqui pra mim agora eu fiquei com vontade. O que é que ela fala que é tão especial que você se sente mais motivado? A gente troca experiências, né? Às vezes eu pergunto, teacher, como é que tu faz para estudar, né? Assim, porque eu fico às vezes desmotivado, né? Assim, e tal. Às vezes não vai. Aí ela me falou que ela tá estudando alemão, se eu não me engano. Acho que é alemão.
Aí ela vai me contando, né, a experiência dela e tal. Olha, tem dia que não vai mesmo. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Tem dias, semanas, né, que não vai, parece que tranca ali tudo. E tipo assim, ela vai falando experiências dela. Olha, eu vou fazendo isso, eu vou assistindo tal coisa, nem que seja 5 minutinhos, mas eu pego e tal. Tem dia que eu não pego e tal, mas aí eu já dou um gás a mais, né? E assim ela vai trocando experiências, né? Falando coisas dela mesma, assim, que vão tendo essa coisa personalizada, humanizada, né? A gente não é robô nem máquina, né? Tem dia que a gente não tá bem. E se o nosso teacher não tá bem, né? Também, então, aí eu já me sinto mais confortável. Pô, não é só eu, né? O teacher também fica assim. E aí eu volto de novo, não, tenho que ir pra frente. Não deu um dia, mas no outro eu vou dar um gás em dobro e assim vai. Muito bom, muito bom. Então é legal o pessoal saber em detalhes como é que é o suporte também. Às vezes a gente fica assim, né? Pô, suporte, o que que é suporte? A gente tem a ideia das palavras na nossa cabeça, né? E às vezes, pelo menos quando eu ouço a palavra suporte, eu imagino e-mail. Não sei por que o que vem na minha cabeça é e-mail. Suporte, tem suporte. Imagino que eu vou receber e-mail. Que eu vou tirar minha dúvida e o pessoal vai me mandar por e-mail. Então, por isso que é dessa forma humanizada, assim, porque eu tenho medo disso. Quando eu vou me inscrever em algum curso, algo do tipo, eu tenho medo disso. Que o suporte seja por e-mail. Então, por isso que é dessa forma, de áudio, de receber áudio, de poder mandar áudio, de conversar todo dia. Então, muito bom saber que você. E tu usa todo dia? Todo dia, eu acho que não, né? Mas quase todo dia, sim. Todo dia Quase não. todo dia. Mas 3 vezes na semana, mais ou menos? 4 vezes na semana? Dia sim, dia não? Como que é? Por aí. Umas 3, 4 vezes, por aí. Beleza. 3, 4 vezes. Padrão de quem consegue terminar estágio 2. Quem tenta uma vez na semana no estágio 2 já não rola. Quem está no estágio 2 e quer acionar uma vez na semana não rola. Então é mais ou menos isso. 3, 4 vezes na semana, ou todo dia até. Inclusive é uma dica, quem tiver no estágio 2 acionar com mais frequência o suporte, porque isso ajuda na parte motivacional ali. E aí que descobre, né? Descobre que a gente tem muitas dicas para dar além do inglês. Beleza. E vamos lá. Eu já conheço toda terça-feira, a gente conversa completamente em inglês ali, mas tem gente que não sabe nada. Tem gente que está te vendo pela primeira vez, por exemplo, na reprise aqui que vai ficar no Instagram. E assim, o que tu não conseguia fazer 4 meses atrás e consegue fazer agora em relação ao inglês? Eu consigo entender melhor, né? Eu acho que o daily, a rotina diária, né? O daily master, né? Daily routine, acho que foi muito importante para o listening, né? Para ouvir melhor. Antigamente eu tentava entender as palavras traduzindo, né? Ficava traduzindo e era palavra por palavra. E aí agora não, tô entendendo que é por frase, né? E às vezes aquela palavra deslocada sozinha ela é uma coisa, né? Mas na frase ela já significa outra coisa, totalmente diferente. Então eu já estou conseguindo entender, por exemplo, músicas, né? Que eu gostava lá no ensino médio, né? Quando eu via, já estou entendendo o que que é agora. Eu estou começando a entender, né? Melhor, né? Aí eu chego, eu tomo um susto, assim, é um baque, caramba, entendi, pô. Eu ouvia tanto essa música e nunca entendia. Aí, pô, então é isso. Olha, Legal. acho que travou agora. Caramba, Travou?
Não travou, não. Eu que travei aqui de felicidade aqui. Porque eu lembro da primeira semana ali, do primeiro áudio ali. Tá bem diferente agora. E em relação a falar, que esse é um ponto bacana. Como que funciona isso? Como é que você consegue chegar lá na terça-feira e participar de um negócio que é 100% em inglês, sem tradução nenhuma, e consegue ouvir, e consegue falar, e as pessoas conseguem te entender? Como é que é esse negócio aí? Da terça-feira, né? Conversation. Aham. Ah, isso aí é sensacional, né? Eu acho assim uma coisa muito boa, porque assim você vai perdendo a inibição, né? De falar, né? No início, né, a gente fica meio acanhado, envergonhado, com medo de errar, mas depois que vê que tá todo mundo tentando, né, ali, todo mundo tá no mesmo bar. E aí a gente vai começando a se sentir à vontade, né? E a energia, né, cara? Assim, tem uma energia ali, né, fenomenal que passa de um pro outro, né? Todo mundo vê um ao outro, né, tentando, né, aprendendo ali, muitas vezes errando, mas a cada dia tentando, né, se esforçando, aí passa essa energia um pro outro, né? Poxa, eu vou me esforçar também, né? Vou conseguir fazer isso, vou falar também. E às vezes surgem frases ali, a gente copia um do outro também e começa a aprender um com o outro, né? E fala também, sei lá, uma coisa assim fenomenal mesmo, assim. Só a sinergia ali já é sensacional mesmo. Tu já foi na Subway alguma vez? Já, já. Tu lembra da primeira vez que tu foi lá? Eu acho que eu lembro. Lembra? Acho que eu Foi lembro sim. fácil na primeira vez? Tipo, tu já Foi sabia o o que quê? fazer? Tu já sabia o que fazer quando chegou lá pela primeira vez? Sabia como pedir? Que é meio Não, não. diferente, né? E como é que foi pra fazer? Na sub? É. Rapaz, tava lá, né? Perguntei da mulher quanto é que era, como é que pedia, aí, qual era o pão que tinha que pedir, né? Tem que vários pães lá, né? E vários molhos, né? Sei lá, uma coisa diferente, né? Tu faz escolhas ali, né? É diferenciado, né? Você vai escolhendo, é como se você fizesse seu sanduíche. Mas assim, sei lá, ao mesmo tempo que foi estranho, mas foi legal, né? Assim, Uhum. na primeira vez, né? Foi diferenciado. Mas assim, no momento ali, quando a gente chega, a gente não sabe muito o que fazer, não, né? A gente vai pedindo o que que é isso, perguntando o que que é isso, o que que é aquela carne, o que que é E hoje é até o mais nome fácil dos na molhos. Subway, então. Hã? Hoje é mais fácil, então. Hoje é mais fácil. E tu acredita que tu já conseguiu fazer todas as combinações de molho, salada, pão, condimento, queijo? Já deu pra fazer todas as combinações possíveis? Não, ainda não fiz não ainda. Tu acha que Não dá pra provei fazer isso? todas as combinações, tudo no só. Tu acredita que dá numa vida pra ter todas as combinações possíveis no Subway? Mesmo indo lá todo dia? Tipo, com todas as variações possíveis? Eu acho que dá, né? Porque é limitado, né? Aham. Eu acho que dá sim para fazer. Porque são poucas combinações. Fazendo quantos pães? São 8 pães? É. Sei lá, são 6 pães, não sei. Tipo italiano. Aí num dia é pão italiano com queijo prato. No outro dia é pão italiano com queijo suíço. No outro queijo cheddar. Aí depois é queijo com carne, queijo com frango. Ia demorar um pouquinho então, né, pra conseguir todas as combinações. Mas por que eu tô falando E isso? Porque no Conversation é meio que a mesma coisa. Tem gente que chega na Subway ali, não sabe pedir e fica olhando. Caramba,
cara ali pediu primeiro o pão, depois foi ali, depois pediu o refrigerante no final. E eu lembro que a primeira vez que eu pedi Subway na vida foi nos Estados Unidos. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque eu não sabia o nome das coisas ainda. Então eu olhei, caramba, o pessoal começou ali no pão. E eu não sabia o nome dos pães nem nada. Mas saiu alguma coisa ali, ó. A primeira experiência foi difícil. Mas quando eu pedi pela. Eu acho que nem tinha Subway na cidade de Manaus. Aí depois pedi de novo. Aí depois aqui já apareceu o Subway meio que eu já sabia. Mas é interessante esse negócio de variações aí, que nem um Conversation Club. Às vezes é observação de olhar o que o outro está falando e falar seguindo aquele modelo. E depois vai variando as combinações. Mas lá no início era difícil. Aí vai ficando cada vez mais fácil. E a gente vai falando mais. Eu faço essa comparação, como se fosse a Subway. Faz sentido? É verdade mesmo. Então, É verdade. a diferença é que a gente não come, a gente conversa. Mas, beleza. E é o Pode rolar seguinte, uma soda aí, né? eu queria saber o que significa pra ti ser um aluno shameless? Ser um aluno sem vergonha. O que significa isso pra ti? Significa? Acho que significa um avanço grande, né? Ainda mais para mim, né? Que questão da disciplina, né? Eu sou um pouco ruim para criar um hábito, né? Um hábito novo, uma disciplina nova. E assim, o curso me ajudou muito a ser disciplinado, assim, nessa questão, né? Claro que tem alguns dias que a gente falha, né? Agora mesmo, né? Nesse outro estágio, estou falhando mais, né? Mas assim, nesse estágio, né? Nesse estágio anterior, eu estava bastante disciplinado, tentando ali todo dia e tal. E assim, o estágio também me ajudou muito a ouvir melhor, né? CLS, tá? A falar, né? Sem inibição, né? Tentar falar mais. Eu não sei, acho que eu falei para Teacher Deb, né? Que até uma vez eu estava na igreja e o pastor dando a mensagem ali, e eu pensando em inglês, tentando traduzir de português do que ele falava para o inglês. Aí, caramba, esse negócio tá viciante já. Aí, assim, é interessante, né? Como assim, o GPS, né? Tudo assim, é um conjunto completo, né? Vai ajudando a gente. Aí veio a imersão, né? Diária, essa questão de você tá todo tempo assistindo um vídeo da MetaSmart, né? Um vídeo totalmente em inglês, né? Você começa a sonhar com isso também, né? Sonhar falando inglês. É, acho que assim, cada estágio, né, é uma coisa assim inovadora, né? Cada módulo, cada semana, assim, cara, assim, eu acho sensacional mesmo assim. Muito bom mesmo. Muito bom saber que da forma que foi pensada está superando as minhas expectativas de professor, inclusive. As minhas expectativas de professor eram aqui. Então, o feedback que tu tá dando, por exemplo, tá bem acima do que eu esperava, do que foi proposto ali. Então, eu fico muito feliz de ver tua evolução. Em pouquíssimo tempo, né? Porque é fogo. Lá na escola eu tinha que esperar anos para ver um pouquinho de evolução. Anos, de verdade, anos mesmo. E aqui contigo eu consigo ver evolução semanalmente. Semanalmente consigo ver evolução. De uma terça para outra terça. Ao vivo ali. Quando chega terça-feira à noite ali, eu, caraca, semana passada não tava assim não. Semana passada eu tava aqui tendo que falar devagar e agora eu já tô falando rápido. Caramba, pra explicar uma coisinha onde eu desci o ritmo, agora não, tipo, eu tô falando normal. Como se eu estivesse falando português e mesmo assim entende. Caraca.
Fico feliz pra caramba. E é o seguinte, qual que era a tua meta Smart? Minha meta? A minha meta, ela é um pouquinho enorme. Assim, eu quero atingir a fluência, né? Assim, entender, né? Realmente, assim, como um português, né? Eu não quero escrever, né? Artigo, né? Falar academicamente, né? Ser culto, né? Academicamente, né? Mas, assim, ser fluência, né? Usar, poder viajar lá pro Canadá, que eu tenho essa ambição, né? De poder passar pelo menos um ano fora, né? Canadá ou nos Estados Unidos, morando. Quero ter essa experiência, né, junto com a minha noiva, minha bride. E A aí, Gabi? e aí, eu acho que é isso, né? Minha meta smart é poder viajar, né? Falar, entender, né? Porque é tão ruim, né, cara? Assim, a gente não entender a pessoa. Eu acho chato, né? Eu acho demais, assim. Às vezes, quando tá muito barulho, né? Tu quer conversar com uma pessoa, tu não consegue entender, eu já fico meio chateado, assim, entendeu? Aí do inglês é a mesma coisa, eu quero poder entender as pessoas, né? Às vezes tem coisas, né? Por exemplo, na minha área, né, de professor, tem coisas de inovações educacionais, né? Alguns projetos no ensino de física, né? Que só tem mais para o inglês, né? Tudo de inovação vem mais pela língua inglesa, né? Essa semana eu até li, né, que a ciência fala inglês, alguma coisa assim, tipo um meme, entendeu? E a ciência Uhum. realmente inovador na ciência é o artigo em inglês, né? Os caras vão palestrar tá em inglês, né? Tudo que é inovador tá em inglês. E aí, se tu quiser ficar à frente sempre, né? Vai ter que saber o inglês, cara. Pra tudo, né? A gente ficar atualizado é o inglês. E aí eu quero poder também, né, ter essa experiência, né? Viajar para outros países, né? Para evoluir, né? Como pessoa, né? Diz que viajar é muito bom, né? Você cresce, assim, um nível extraordinário, né? Viagens, né? Eu quero poder fazer isso, cara. Já tem uma data específica para a primeira viagem? Não, uma data específica ainda não tenho, não, mas eu quero ir ano que vem, né? Mas, assim, um dia, né? Ainda não marquei ainda. Eu tô em processo de casamento, né? Eu tô fazendo uma coisa de cada vez, senão eu vou ficar maluco. É diferente. É, Casamento tem essa parte aí. tem Show de bola. E quão distante tu tá de alcançar essa meta? Em comparação ao início? Em comparação a quando tu participou do projeto Inglês em 5 meses, com agora, 4 meses depois. Quão distante tu tá? Quão distante tu tava e quão distante tu tá agora de realizar isso? Rapaz, eu acredito assim, né? Que todo estudante de inglês, né? Ele fica um pouco desmotivado e incrédulo, né? Acho que todo mundo passa por essa fase, né? Ser no início, no meio, no fim. Fica incrédulo de poder realmente alcançar essa fluência. E assim, eu acho que o curso me deu a fé, né, no inglês. Agora eu acredito que eu sou capaz, porque antes disso, né, eu ficava pensando, cara, será que dá mesmo, né? Antes de fazer o curso, né? Mas agora eu entendendo, né, as frases, eu entendo uma frase completinha, né? Perfeitinha. Posso entender o texto todinho, né? Completo e tal. Mas assim, tem frases assim que eu vou entendendo, vou entendendo. Caramba, eu tô entendendo. Eu fico assustado assim. Eu tô entendendo. Uma coisa assim que eu muitas vezes parecia impossível. Mas assim, depois de fazer esse curso, né? Caramba, finalmente eu tô entendendo.
né? Uma coisa que eu queria era entender o que os caras estão falando. E eu estou entendendo, já estou praticando a questão da fala também, né? Que eu acho que a minha maior dificuldade é a fala. Mas assim, só o fato de entender, cara, para mim é sensacional. Então é isso. Muito bom, muito bom. Então, tá mais próximo. E assim, muitas pessoas têm muita dificuldade de começar a estudar online. Por quê? Porque são adultos sem tempo, são adultos que não têm disciplina, e é super natural a gente adulto não ter tempo nem disciplina. Então, que dica tu poderia dar para essa pessoa que ela está receosa de começar a estudar inglês online? Porque ela pensa assim, pô, não tenho tempo, não tenho disciplina. Que dica tu pode dar para essa pessoa assim que está na dúvida ainda? Não tenho tempo, não tenho disciplina e não sei se eu consigo começar a estudar online. Eu acho que, em primeiro lugar, para a pessoa que não tem tempo, né? O online ele já te economiza bastante tempo, né? Porque você não tem que se deslocar, pegar um ônibus, pegar um trânsito, né? Então você pode fazer o seu horário, né? Seja de noite ou quem trabalha de madrugada de manhã, não sei. Mas assim, tu vai fazer o teu horário, então isso aí já vai te ajudar muito, né? E com relação à disciplina, né? Que muitos não têm, né? Essa questão é meio que tem que ser autodidata, né? Tem que ser ali é você e você, né? Mas eu acredito que acionar o suporte, né, pode ajudar bastante. E sempre olhar o GPS, né? Não pode deixar o GPS sem olhar um dia, né? Tem que olhar todo dia. E o GPS ele vai te dando ali o norte, né? Sempre, né? Do que você tem que fazer, do que falta fazer. Se você está ficando muito atrasado, né? Então você já pega um estalo. E aí é uma coisa que surge, né? Vou pegar para a área da educação, né? Tá surgindo muito a questão da gamificação, né, na educação, que é questão de você estudar, né? Tipo por pontuar, né? Ali você vai estudando e vai pontuando, né? Vai marcando X em etapas. Eu encaro o GPS tipo assim, né? Cada etapa que eu vou passando ali, pô, é um pontinho, é um X, né, que eu vou marcando ali no GPS, pô, concluído, né? Então, quando tu vê ali, chega a ficar animado, pô, consegui, pô, tá tudo coloridinho, né? Então, no ser humano, ele começa a criar disputa por ele mesmo, né? Pô, eu vou fazer, eu vou deixar isso aqui tudo concluído, né? Ali, então, é tipo como se fosse um jogo mesmo, né? Tá brincando ali de aprender, né? De fazer, de executar tarefas. Então, acho que é isso. Bacana. Então a dica é essa, dar o suporte, seguir o GPS. Isso. Beleza. Então para quem não tem tempo nem disciplina, acionar o suporte, seguir o GPS. Beleza. Faz sentido, faz muito sentido. Então, o que eu tenho para fazer agora é te agradecer, cara. Te agradecer por deixar te acompanhar nessa caminhada, eu e a Teacher Debbie. E agradecer pela tua participação sempre no Conversation Club. A gente está há pouco tempo participando, né? Não tem nem 2 meses ainda, vai completar ainda 2 meses. Então, te agradecer por ver essa evolução. De chegar lá no início cheio de dúvidas, caramba, não sei se vai rolar, mas eu quero, preciso aí. E agora tá falando, eu entendo, tô entendendo, frases completas, eu entendo. Cara, ouvir aquilo que eu ouvi lá no início, ouvir isso que eu tô ouvindo hoje, dá uma satisfação muito grande. Então essa live é de comemoração, porque não é só você que está comemorando, estou comemorando junto contigo aqui. E isso é incrível. A Deb está comemorando junto aqui também. Isso é incrível, cara. Sério. De verdade. Poder comparar esses 2 momentos, 3 momentos, né? Tipo, compara o momento 0, o momento do final do estágio 1 e o momento do final do estágio 2. E em breve a gente vai comparar.
que vai estar acontecendo no final do estágio 3. Vai ser uma outra conversa aqui, mas obrigado por essa conversa aqui, viu? Por essa entrevista aqui. Eu que agradeço aí, viu? Muito bom mesmo, assim. Tô gostando bastante. E olha que eu sou chato para gostar das coisas. Mas eu tô gostando muito, ó, de verdade mesmo. Eu até falei para minha noiva fazer também, né? Quando a gente tiver um pouquinho mais folgado, né? Eu vou querer que ela faça, né? Pagar para ela fazer mesmo. É um curso que eu indico mesmo, assim. Eu não gosto muito de indicar as coisas, não, né? Mas, assim, o seu vale a pena, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Falando sério mesmo, vale a pena. Muito, muito a pena. Muito obrigado aí, professor. É porque não é meu não o curso, pô. Não é meu não. É nosso. Nossa, Tudo que acontece a gente vai criando junto ao longo do caminho. É por isso. verdade. Então, É muito bom. vamos nessa então. A gente se vê na próxima aula. Beleza. Tchau, tchau. Bye bye.